cumprimento os amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus com uma manhã de salvação, com a graça e o grande amor de Deus. Nós, do Grupo Rede da Salvação, estamos aqui para falar do grande amor de Jesus Cristo. O amor que Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo que há nele, Deus foi criando tudo do nada. Aleluia, Deus foi criando tudo do nada. A Bíblia diz bem assim, que a terra ela sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia. A Bíblia diz bem assim que no princípio, Deus, minha irmã, Ele criou todas as coisas. A Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, nos diz bem assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Porém, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E havia trevas sobre o abismo. E eu me perguntando, por que que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a terra, uma terra sem forma e vazia? Eu fiquei me perguntando, porque não tinha nada, Teresa, na terra. Mas por que que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a terra, sobre as águas? E eu fiquei olhando, analisando as nossas vidas. Nós crescemos um dia, não tínhamos formas e éramos vazios. Nós crescemos assim, fomos 9 meses sem formas, vazio, até que nós surgimos sobre a terra. Veio dado um nascimento sobre a minha vida, sobre a sua vida. E começamos a crescer, a evoluir com a permissão de Deus. Só que cada um foi tomando o seu caminho, foi tomando o seu rumo. E cada um, sem conhecer a Deus, foi distanciando-se, cada homem foi se distanciando cada dia mais, sem a presença de Deus. Se tornando um homem, uma criatura, sem forma e vazio. Porque vivia longe de Deus. Mas uma coisa eu digo, um dia Cristo chegou até a minha vida. Eu também estava sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a minha vida. E Deus, quando ele falou comigo, teve um encontro comigo, Deus começou a mudar a história da minha vida. E assim também eu digo a você, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre a tua vida, quer queira, quer não, guardando você, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus sobre a face da terra. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Então existe, você nasceu, mas também quando você nasceu foi dado um tempo para você também. Então você, debaixo desse sol que está clareando essa terra, o meu Deus, ele deu um tempo para você nesta terra. Eu sei que muitos podem antecipar este tempo, mas eu digo, Deus deu um tempo para mim, Deus deu um tempo para você, aleluia. E o Espírito de Deus ainda guarda a sua
sua vida da mesma maneira, da mesma forma como guardou a terra. Hoje você pode parecer sem forma, vazio, nada dá certo para você. Não acontece nada, a tua vida é destruída, você dá um passo para cá e muitas vezes dá 2 passos para trás, a sua vida não evolui. Você se encontra desanimado, se encontra triste, talvez sem esperança, sem saída. Mas uma coisa eu digo, Deus, Ele tem um propósito para a tua vida e para a minha vida. Um dia Deus disse, nessa terra sem forma e vazio, haja luz. E houve luz sobre a terra. E Deus começou a dizer, haja, 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 haja. E tudo foi sendo criado pela vontade e pela palavra do nosso Deus. A Bíblia diz bem assim que a terra ela está cheia da glória de Deus. E mesmo eu, estando sem forma e vazio, um dia Deus disse bem assim, haja. E começou a ver na minha vida uma mudança. Se eu andava em trevas, a luz chegou até a minha vida e mudou a história da minha vida, como o Espírito Santo de Deus quer mudar a história da sua vida de uma maneira, de uma forma especial. Então, nesta manhã nós íamos falar do grande amor de Jesus por mim e por você. Mesmo você não dando crédito, mesmo você não acreditando, Deus Pai, Ele criou todas as coisas, formou todas as coisas e colocou você nesta terra para ter o melhor, para o adorar e exaltar o nome santo dEle. Então Jesus Cristo, Ele nunca vai parar, nunca vai desistir de você. Ele vai mudar a história da sua vida.